Atos 7, versículos 55 e 56. Aquele que foi encontrando, por favor, vá ficando de pé em reverência à palavra do Senhor. Atos 7, versículo 55. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. Diz assim a palavra do Altíssimo: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está de pé à mão direita de Deus. Santo, Santo, Santo. Tu és santo, Senhor, e a sua palavra é santa, a sua palavra é viva e a sua palavra é eficaz. Por isso, Pai, a tua igreja clama nesta noite, nesta hora. Fala conosco, Senhor. Venha falar conosco, venha nos instruir na tua palavra e venha nos ajudar a viver, a praticar a tua palavra, Senhor, nestes tempos, nestes dias, meu Deus. Aleluia. Dá, meu Deus, concede nesta hora ao teu servo autoridade, ousadia, para pregar a tua palavra, não na eloquência dos homens, mas na virtude e no poder do Espírito do Senhor, do Espírito Santo, meu Deus. E ao tempo que a tua palavra estiver, meu Deus, sendo ministrada, aleluia, estenda as tuas mãos sobre as nossas vidas, Senhor, e derrama sobre nós da tua graça, derrama sobre nós do teu poder, derrama sobre nós, meu Deus, das bênçãos celestiais que foram conquistadas pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, meu Deus. Derrama sobre nós do teu Espírito Santo, da tua unção, reveste-nos, Pai, do teu poder, Senhor, e abra-nos, Senhor, os olhos do nosso entendimento, para compreendermos, para recebermos, para aceitarmos e para vivermos a palavra do Senhor, que é poderosa, meu Deus, que é o alimento para a nossa alma, o alimento tão necessário para a alma de cada um de nós, de cada homem, Pai. Louvado seja o Senhor por esta palavra que é grandiosa, que é maravilhosa, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podeis sentar, irmãos. Então a palavra do Senhor, ela diz que houve um homem que um dia contemplou a glória de Deus, contemplou, teve uma experiência maravilhosa com Deus. E este homem, obviamente, é Estevão. E é interessante falar sobre Estevão, porque Estevão foi o primeiro mártir da era cristã. Foi o primeiro homem que veio a perder a sua vida, registrado na Bíblia como o primeiro mártir. E muitas vezes nós temos um entendimento errado, pastor, sobre mártir. Nós entendemos muitas vezes que mártir é aquele que morre por uma causa. Esse é o entendimento que nós temos da figura de um mártir, alguém que morreu por uma causa. Mas na verdade, a verdadeiro entendimento que se deve ter, e muito mais para nós cristãos, que mártir não é aquele que morre por uma causa, mas é aquele que vive disposto a morrer por uma causa. Então, quando alguém já vive, não só após morrer, quando a pessoa já vive a ponto de morrer por uma causa, já é um mártir, porque já se desprendeu da sua vida por uma causa. Irmãos, Estevão, é interessante falar sobre Estevão, porque Estevão, ele foi escolhido para ser um diácono. E qual era a necessidade, qual foi a necessidade que a igreja teve para escolher diáconos?
para escolher os primeiros diáconos. A necessidade foi que havia os apóstolos, e os apóstolos, eles foram separados por Deus para a ministração da palavra. Havia uma responsabilidade muito grande nos apóstolos, que era entregar a palavra do Senhor, a revelação do Senhor. Então os apóstolos, eles tinham que estar numa intimidade, eles precisavam buscar uma intimidade muito profunda com Deus, muito profunda. A relação dos apóstolos com Deus deveria ser muito íntima, era como a dos profetas antigamente, porque eles tinham a incumbência, eles tinham a responsabilidade, eles tinham o ministério de trazer as revelações do Senhor para a igreja de Jesus. Acontecia que a igreja estava crescendo muito, a igreja estava se multiplicando, a cada dia novas pessoas se convertiam, muitas pessoas se convertiam. Então os apóstolos agora, eles precisavam deixar um pouco do seu tempo de oração, do seu tempo de meditação na palavra de Deus, para se preocupar com o cotidiano dos novos irmãos, para se preocupar para isso de alguma forma estava atrapalhando, por assim dizer, o nível de intimidade que esses homens necessitavam, que esses homens precisavam buscar. O versículo 1 de Atos 6 diz: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então percebam, os gregos começaram a reclamar da forma como as suas esposas estavam sendo tratadas. Então esse era um problema que precisava de uma solução. Então quem que vai solucionar esse problema? Vamos lá para os apóstolos. Vamos levar esse problema para os apóstolos. Os apóstolos precisavam resolver. Então esse tipo de problema, esse tipo de demanda era muito grande, estava começando a aumentar, e os apóstolos então estavam tendo que se encarregar desse tipo de situação. Então o Espírito Santo orienta que eles deveriam escolher diáconos para que cuidassem dessa parte da igreja, desse cuidado com a igreja. E o versículo 2 dizia: os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então os discípulos chegaram a esta conclusão, de que não era razoável, de que não era interessante para a igreja que estava iniciando, que estava crescendo naquele momento, que os apóstolos deixassem o ministério da palavra para começar a cuidar dessas questões. Então eles escolheram 7 homens, 7 varões, que fossem cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que eles fossem honrados com esse ministério de estar cuidando das ovelhas. Mas nós, o versículo 3 diz: mas nós, os apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E o versículo 5 diz: este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, e apresentaram ante os apóstolos, e eles, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grandes partes do sacerdote obedeciam à fé. Então, para que não houvesse um impedimento no trabalho dos apóstolos, para que eles não parassem, para que eles não deixassem o ministério
para os quais eles verdadeiramente foram escolhidos para o Senhor, eles então escolhem 7 varões que são chamados diáconos, os primeiros diáconos da igreja. E é interessante, irmãos, aleluia, Deus é maravilhoso, irmãos, é por isso que nós somos chamados a uma busca pessoal com Deus, a uma busca íntima com Deus, porque quando nós buscamos Deus intimamente, quando nós buscamos, irmãos, porque é muito fácil você se conformar com um cristianismo frio, com um cristianismo que não requer de você muita responsabilidade. É fácil você ir todos os domingos para a igreja e todos os demais dias que tem culto e voltar para casa sem nenhuma responsabilidade com a obra do Senhor. Mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus quer uma busca profunda. Deus quer que nós busquemos profundamente, que nós não nos conformemos com as coisas superficiais, mas Deus quer que nós mergulhemos nos rios da graça do Espírito Santo. Amém. Deus quer que nós adentremos ao profundo dos seus mistérios, porque quando isso acontece, Deus nos revela e Deus manifesta as coisas grandiosas e maravilhosas nas nossas vidas. E eu quero chamar a sua percepção para isso, porque Estevão, irmão, ele foi chamado para servir as mesas, ele foi chamado para ser diácono, ele foi chamado para cuidar dos problemas que estava tendo dos irmãos. Tem um problema ali do esposo com a esposa, Estevão ia lá conversar com os dois. Tem um problema ali do irmão que se desentendeu com outro irmão, Estevão ia lá e conversava. Mas Estevão, ele foi tão profundo na sua busca por Deus, que agora Deus começa a tirar Estevão desse ministério e começa a levar Estevão para pregar a sua palavra, para anunciar a sua palavra. E agora o ministério de Estevão está sendo tão agradável aos olhos de Deus, irmãos, que Estevão está realizando, que Deus está realizando através do ministério de Estevão, milagres e prodígios e maravilhas. Então percebam que aquele homem que foi chamado para ser um diácono, porque os apóstolos não poderiam cuidar, agora aquele homem, Estevão, está fazendo as mesmas coisas que os apóstolos faziam, irmãos. Que maravilha, entendeu? Você ser chamado para ser o porteiro da casa do Senhor e de repente você começa a buscar Deus, e Deus te tira lá da portaria e te coloca em cima do púlpito pregando a palavra dele. Então era mais ou menos o que aconteceu com Estevão. Estevão foi chamado para ser o serviçal ali, para cuidar. E a busca dele foi tão profunda que Deus diz: eu tenho que usar esse meu servo. Eu não posso ficar sem usar esse meu servo no ministério da palavra. Então Estevão, esse homem cheio do Espírito Santo, começa a fazer maravilhas. As pessoas começam a ser curadas, as pessoas começam a ser cheias do Espírito Santo, as pessoas começam a ser confrontadas com a palavra que saía da boca daquele homem. Mas, irmãos, assim como Estevão estava sendo grandemente usado por Deus, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 8 do capítulo 6, onde diz: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos judeus e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Síria, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Irmãos, um dos sinais que marca quando nós estamos sendo usados pelo Senhor é a oposição.
são os nossos opositores. Um dos sinais que marca e que nos revela quando realmente estamos sendo árvores frutíferas no reino de Deus é a oposição das pessoas. O inimigo começa a levantar pessoas contra a nossa vida, contra o nosso ministério. E era isso que estava acontecendo. Estevão começou a ser poderosamente usado por Deus. Estevão começou a ser grandemente usado por Deus. Deus estava tão alegre, Deus estava tão feliz com a dedicação daquele seu servo, com a busca daquele seu servo, que ele começa a operar através do ministério de Estevão. Milagres e prodígios começaram a acontecer. Deus começou a usar poderosamente Estevão na ministração da palavra, mas ao mesmo tempo que Deus começa a usar a vida de Estevão, ao mesmo tempo que Deus começa a levantar Estevão para ministrar a sua palavra, para levar a sua palavra àquele povo, aquelas pessoas, o inimigo também começa a levantar opositores para blasfemar contra aquele homem, para levantar falsos testemunhos contra aquele homem, de maneira, irmãos, que o ministério de Estevão começa a ser apedrejado. Então Estevão começa a viver uma crise no seu ministério. Estevão começa a viver uma crise começa a se levantar contra a vida, contra o ministério e contra o chamado de Estevão. Então pessoas são subornadas para mentir contra o ministério de Estevão, para dizer que Estevão estava falando palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então Estevão começa a ser apedrejado. Essa é a crise que Estevão começa a enfrentar, que Estevão começa a viver no seu ministério e no seu chamado. Estevão poderia de alguma forma dizer: realmente eu não deveria ter saído de servir as mesas. Talvez isso esteja acontecendo com a minha vida porque eu não fui chamado para ser pregador, eu fui chamado para ser diácono. Talvez é isso, talvez eu esteja em rebeldia contra a vontade de Deus, porque eu fui chamado para servir as mesas, eu fui escolhido para servir as mesas e eu agora estou aqui fazendo aquilo que os apóstolos estão fazendo. Eu estou me colocando na condição e na mesma situação dos apóstolos. Mas não, Estevão entendeu que ele estava vivendo uma crise no seu ministério, estava vivendo uma crise na sua vida. E o tema da nossa vigília hoje é: não há crise para quem está em Cristo. Não há crise. Nós estamos vivendo um tempo onde a gente tem ouvido falar muito em crise aí fora. Crise econômica, crise política, crise institucional, uma série de crises financeiras, pessoas perdendo seus empregos. O mundo hoje fala em crise. E nós também temos as nossas crises, nós temos os momentos em que nós passamos por crise. Na verdade, se alguém na face desta terra que deve ser tão experimentado em crise, é o cristão, porque nós estamos passando por luta em todo tempo, em todo momento. Nós temos um inimigo que ele não descansa em nos afrontar, em colocar tropeços diante de nós para cairmos. Então a nossa luta ela é constante, ela é rotineira, ela é de momento em momento. Nós estamos passando por alguma crise, nós estamos enfrentando alguma situação. E nós vamos aprender com Estevão como enfrentar essas crises, como enfrentar as crises que se abaterem contra nós, como enfrentar as crises que vierem contra as nossas vidas. Nós vamos aprender aqui com Estevão
como nos posicionar, como nos colocar diante dos enfrentamentos, das crises que porventura estejamos passando ou viemos a passar. É por isso a importância de nós meditarmos na palavra de Deus, porque nós aprendemos isso. Nós aprendemos a como nos comportar, como nos posicionar diante das circunstâncias, diante dos momentos pelos quais nós vivemos, nas quais nós passamos. E Estevão então começa a pregar a palavra de Deus, começa a falar a palavra de Deus, e aquelas palavras saem tão poderosas da boca daquele homem que começa a falar ao profundo do coração daqueles que estão ouvindo. Aqueles que estão ouvindo começam a sentir o peso da culpa, o peso do pecado, o peso do erro, o peso por desprezarem a Deus, por desprezarem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas aqueles homens, ao invés de vir sobre eles o arrependimento, ao invés de vir sobre eles o pedido por perdão, o reconhecimento da sua culpa, o que acontece no coração daqueles homens é a fúria. Eles se enfurecem por estar sendo acusados de serem aqueles que mataram o Senhor Jesus Cristo. Então eles começam a se armar e começam a apedrejar aquele homem. Começam a se armar, se enfurecem contra a vida de Estevão. No versículo 54, do capítulo 7 de Atos diz: e ouvindo eles isto, ou seja, ouvindo que Estevão estava pregando, que Estevão estava ministrando, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Irmãos, vejam o nível de fúria, vejam o nível de oposição que Estevão estava sofrendo. Vejam o tamanho da crise em que Estevão estava. A raiva daqueles homens contra Estevão era tão grande, era tão odiosa, que eles rangiam os dentes. A fúria que havia no coração daqueles homens era tão imensa, era tão intensa, que as Escrituras Sagradas dizem que eles rangiam os dentes. Não era apenas uma fúria humana, mas era uma fúria demoníaca, era uma fúria infernal. Então vejam o tamanho da oposição e da crise que aquele homem estava experimentando, que aquele homem estava passando naquele momento. Então, às vezes, os embates que nós vivemos, as lutas que nós passamos, irmãos, é a fúria do inimigo contra a nossa vida. É a fúria, é o levante do inimigo contra a nossa vida, para nos fazer desistir do nosso chamado, para nos fazer desanimar da nossa busca pelo Senhor, Então eu compartilhei agora com vocês a oposição que eu vivi, no lugar onde estava, a oposição, a incompreensão que eu vivi, o levante dos irmãos que eu vivi. Pelo quê? Porque eu estava buscando a Deus, porque eu estava querendo Deus, porque eu não queria viver o evangelho superficial, o evangelho normal, eu queria mais de Deus. E ao invés de receber o incentivo, eu recebi foi a oposição de muitas pessoas que não compreendiam, que não entendiam aquilo. Mas é o que, irmãos? É a fúria do inimigo, porque ele sabe que nós vamos nos tornar homens perigosos para os planos dele. Vamos nos tornar homens perigosos para a obra dele, quando Deus começar a nos usar, quando Deus começar a usar a nossa vida espiritualmente. Então, irmãos, percebam
E muitas vezes nós vamos passar por crise, nós vamos experimentar. A questão não está em eu passar por crise ou não, mas como eu vou enfrentar a crise que se abater contra mim, de que forma eu vou enfrentar, de que forma eu vou guerrear, de que forma eu vou resistir. Ou será que vou resistir? Ou será que vou me amedrontar? Ou será que vou me acovardar? Ou será que vou retroceder? E nós vamos aprender com Estevão como é que se resiste, irmãos, às crises que se abaterem contra a nossa vida. Aleluia. A Bíblia diz, no versículo 55 que nós já lemos: mas estando ele cheio do Espírito Santo, irmãos, a primeira forma de estar atento, é estar cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós precisamos neste tempo, e principalmente no tempo que nós estamos vivendo, sermos cristãos cheios do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Não podemos abrir mão deste recurso que o Senhor nos concedeu. Não podemos, irmãos, querer uma vida que não seja cheia do Espírito de Deus. Nós devemos buscar isso, que entre tantos desejos do seu coração em vir aqui nesta noite, este seja um deles. Senhor, eu estou aqui nesta noite na sua presença, junto com os irmãos, em vigília, em oração, porque eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero viver neste tempo e nesta geração uma vida cheia do Espírito Santo. Não quero me conformar, Senhor, com uma vida que não seja cheia do teu Espírito, que não seja cheia do teu poder, que não seja cheia da tua presença. Eu quero ser cheia de ti, Senhor. Eu quero que esse mundo conheça um homem, conheça uma mulher que seja cheia do teu Espírito Santo. E eu quero ser este homem, eu quero ser esta mulher que seja cheia do teu Espírito Santo neste homem, para que eu esteja andando em total e completo discernimento e entendimento das coisas espirituais. Deve haver no meu e no seu coração, deve haver no nosso coração um desejo ardente de ser cheio do Espírito Santo. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, irmãos. Por isso que ele enfrentou aquela oposição, ele enfrentou aquela luta de uma forma diferenciada. Quantos, ao enfrentar aquela oposição, poderiam ter se acovardado, poderiam ter corrido, poderiam ter murmurado: Senhor, eu estou aqui fazendo a tua obra, e ao invés de receber tapinha na costa, ao invés de receber aplausos, eu estou recebendo pedradas, eu estou recebendo oposição, Senhor. Por que isso, Senhor? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu. Aleluia. Fixando os olhos no céu. Irmãos, nós somos chamados para viver pela fé. Não somos chamados para viver pelas circunstâncias. Não somos chamados para viver olhando para as circunstâncias. Nós somos chamados para viver pela fé. E fé significa estar com os olhos fixos no Senhor. Aleluia. Estar olhando para o Senhor. Os nossos olhos devem estar no Senhor. Não devem estar, irmãos, os nossos olhos não devem estar nas más notícias que nós lemos aí fora. Se nós formos pegar, irmãos, os jornais, nós vamos ver violências e mais violência, crise para cá, crise para lá, crise para ali. Os nossos olhos não devem estar nessas coisas, porque se nós colocarmos os nossos olhos nessas coisas, nós vamos desanimar, nós vamos nos amedrontar, nós vamos nos entristecer. E nós somos chamados para olhar para Cristo em toda e qualquer circunstância. Nós somos chamados para olhar para o nosso Senhor.
É nele que deve estar a nossa dependência. O Senhor é suficiente para nós, irmão. Ele é suficiente para nós e nós precisamos entender isso, nós precisamos crer nisso. Senhor, a tua graça me basta. Isso não foi apenas para Paulo, não, isso é para cada um de nós. A graça dele nos basta, a graça dele nos é suficiente. Por isso os nossos olhos têm que estar fitos nele, tem que contemplar a ele. E isso, o Abacuque já entendia isso há muito tempo atrás. Quando Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, que o produto da oliveira minta, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E Jeová, o Senhor, é a minha força e me fará andar sobre as minhas alturas. Então por que Abacuque vai se alegrar diante de um quadro de miséria, diante de um quadro de dificuldade? Porque os olhos dele não estão na circunstância, porque os olhos dele não estão naquela circunstância de faltar coisas. Mas os olhos dele, a alma dele, o coração dele, a fé dele está naquele que pode todas as coisas. Naquele que diz: não te deixarei e não te desampararei. Naquele que diz: não temas que eu sou contigo. É nele que deve estar. Ele é suficiente, ele é tudo para nós. E fixando os olhos no céu, ele fixou os seus olhos. Ele poderia olhar para aquela multidão enfurecida, ele poderia ter olhado para aquela multidão com pedras nas mãos, mas se ele olhasse para aquela multidão, ele poderia também enfurecer, ele poderia também querer correr, ele poderia também amedrontar-se. Mas ele olhou para aquele que era poderoso para lhe dar o escape, para lhe dar saída. E quando nós olhamos para o Senhor, entenda isso nesta noite, quando nós olhamos para o Senhor, nós o contemplamos. Nós recebemos a sua revelação, nós recebemos a sua manifestação. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando Deus olha para a terra e vê que os nossos olhos estão contemplando Ele, estão fixos nele, Ele abre as cortinas espirituais e manifesta para nós a sua glória. E se manifesta para nós. E fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Aleluia. Vejam o que Estevão diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está de pé à sua mão direita. Aleluia. Irmãos, não há algo tão maravilhoso, tão glorioso, é quando em meio às crises, em meio às lutas, em meio aos embates, às adversidades, nós contemplamos o nosso Deus. Se você for fazer uma retrospectiva na sua vida, se você for parar um instante, se você parar um instante para trazer a sua lembrança, a sua vida, a sua caminhada com Jesus, você vai perceber claramente que os momentos que você mais teve experiência com Deus foram os momentos mais os momentos com experiência mais intensa, mais vívida com o Senhor foram os momentos de maior porque ficam marcados, ficam registrados. O salmista diz: foi-me bom ter sido afligido
porque eu aprendi a tua palavra. Glória a Deus. Então foi no momento de maior aflição na vida do salmista que ele teve uma experiência poderosa com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está de pé à mão direita de Deus. Irmãos, quando Estevão revela esse mistério, revela isso, você pensa que a crise diminuiu? Foi aí que a crise aumentou. Foi aí que a luta aumentou. Foi aí que a oposição aumentou. Eles não apenas, o versículo 54 diz que eles rangiam.